No futuro não muito distante, a Terra se tornará excessivamente quente para sustentar oceanos em sua superfície, resultando na extinção de toda a vida aqui. É por isso que já estamos em busca de um novo lar. O explorador dentro de nós nos permitiu conquistar os cantos mais inóspitos de nosso planeta, navegando por densas matas e estabelecendo habitats seguros em meio à selva. No início do século XX, aventureiros equipados apenas com equipamentos rudimentares exploraram o reino do gelo eterno e do silêncio na Antártida. A sobrevivência nesse deserto congelado exigiu criatividade sobre-humana e adaptação. Hoje, nossas ambições se estendem muito além das partes mais isoladas da Terra, enquanto olhamos para o céu noturno e nos perguntamos se existe outro lugar como o nosso lar. Por muito tempo, consideramos Marte como o próximo destino na história cósmica da humanidade, mas isso acabou sendo apenas uma fantasia, uma projeção improvável de alcançar. No entanto, um dia, descobrimos Titã, um enigmático objeto celestial tão semelhante à Terra que reavivou nossa esperança na busca por um segundo lar. No futuro não muito distante, a Terra se tornará excessivamente quente para sustentar oceanos em sua superfície, resultando na extinção de toda a vida aqui. É por isso que já estamos em busca de um novo lar. O explorador dentro de nós nos permitiu conquistar os cantos mais inóspitos de nosso planeta, navegando por densas matas e estabelecendo habitats seguros em meio à selva. No início do século XX, aventureiros equipados apenas com equipamentos rudimentares exploraram o reino do gelo eterno e do silêncio na Antártida. A sobrevivência nesse deserto congelado exigiu criatividade sobre-humana e adaptação. Hoje, nossas ambições se estendem muito além das partes mais isoladas da Terra, enquanto olhamos para o céu noturno e nos perguntamos se existe outro lugar como o nosso lar. Por muito tempo, consideramos Marte como o próximo destino na história cósmica da humanidade, mas isso acabou sendo apenas uma fantasia, uma projeção improvável de alcançar. No entanto, um dia, descobrimos Titã, um enigmático objeto celestial tão semelhante à Terra que reavivou nossa esperança na busca por um segundo lar. Neste ponto, a colônia não tem mais ameaças de fontes externas, mas ainda depende de um suprimento constante de água, oxigênio e energia. A vida em uma colônia não é fácil. Biólogos passam a maior parte de seus dias encontrando maneiras de aumentar o crescimento da vegetação. Isso requer foco ininterrupto, pois até pequenas flutuações de temperatura, pressão, gravidade ou umidade ameaçam toda a colheita. Os geólogos, juntamente com os cientistas, são os que vivem fora dos domos na maior parte do tempo, procurando depósitos de gelo. Nada é desperdiçado. Água, minerais, suor e até urina são reciclados. Impressoras 3D são usadas para criar componentes de espaçonaves e instrumentos essenciais. As tempestades de areia no planeta vermelho são irregulares. Uma vez que os grãos de areia se elevam na atmosfera, eles criam um véu espesso que bloqueia a quantidade de luz que os painéis solares podem receber. E quando a areia se assenta, ela cobre os painéis. Robôs garantem o funcionamento adequado da geração de energia solar, mas também exigem manutenção. Sair dos domos significa estar em constante perigo. Marte tem uma atmosfera muito fina, cerca de 100 vezes mais fina que a da Terra. Em outras palavras, há 99% menos ar em Marte do que em nosso planeta, e muito mais objetos do espaço chegam ao solo sem se queimarem. E porque o núcleo do planeta está congelado, não há escudo magnético. A radiação cósmica e solar são uma ameaça constante. Cada traje é equipado com sensores que indicam níveis críticos de radiação solar na atmosfera e perigo potencial proveniente do espaço. Uma atmosfera significativamente mais espessa, com um clima confortável, eliminaria vários problemas-chave. Elon Musk sugeriu uma sugestão intrigante de gerar artificialmente uma atmosfera em Marte, aumentando as temperaturas globais detonando bombas nucleares sobre seus polos. A realidade é que isso não funcionará. O vapor de água e o dióxido de carbono são gases de efeito estufa essenciais na Terra, enquanto Marte tem uma grande quantidade de CO2 em sua atmosfera, é apenas 1% tão denso quanto a atmosfera da Terra. A maior parte do dióxido de carbono em Marte está presa em reservatórios não atmosféricos, como gelo polar e minerais,
tornando-o difícil de acessar. Mesmo que pudéssemos de alguma forma acessar esses reservatórios, o CO2 disponível não seria suficiente para impactar a atmosfera do planeta. A pressão atmosférica é uma barreira, como tentar encher um balão, mas não há ar suficiente para fazê-lo. Derreter as calotas de gelo polares para liberar vapor de água está fadado ao fracasso. Se não houver gases de efeito estufa suficientes na atmosfera, o vapor de água resultante congelaria novamente por causa das baixas temperaturas. E não devemos esquecer a radiação liberada pelas cabeças nucleares, que tornaria Marte ainda mais inabitável, pelo menos nas regiões mais próximas de seus polos. Tudo isso é mais um experimento de pensamento intrigante do que uma solução prática. A única coisa que torna Marte um planeta atraente é sua distância relativamente pequena da Terra. Mas será que isso é realmente suficiente para nós investirmos todo o progresso tecnológico que alcançamos e a maioria dos recursos da humanidade por uma chance tão pequena? E se houver um mundo melhor adequado para nossas ambições cósmicas? Titan é uma lua fria e gelada que orbita o planeta Saturno e está ainda mais longe da Terra. Então, o que a torna um candidato melhor para um futuro assentamento humano? Já construímos uma colônia espacial, a Estação Espacial Internacional, que fica a apenas 400 quilômetros da Terra e cuja tripulação requer um suprimento contínuo de recursos, assim como uma colônia hipotética em Marte. Mas Titã já possui uma abundância de recursos em sua superfície e em seu interior. É apenas uma questão de coletar, reutilizar e reciclar. A missão da Cassini levou quase 7 anos para chegar a Saturno. Olhando para o futuro, com avanços potenciais, é possível que em cerca de 50 anos nosso progresso tecnológico permita transportar um grupo de colonos humanos para o sistema de Saturno em apenas cerca de 2 anos. No meio de uma vasta extensão desolada de Titan, onde a temperatura média fica em menos 300 degrees F, um grupo corajoso de colonos sonha em construir seu futuro. Titã está mais de 5 vezes mais longe da Terra e de Marte. Embarcar em uma jornada assim significa deixar para trás o lar e nunca mais voltar. Uma grande vantagem de Titã sobre Marte é sua atmosfera, que é cerca de 50% mais espessa que a da Terra. Apenas esse fator torna a formação de uma colônia na Lua muito mais viável. Uma atmosfera densa significa que é mais fácil desencadear um efeito estufa, elevando a temperatura. Um aumento de temperatura de apenas cerca de 70 degrees F poderia potencialmente ser suficiente para transformar o metano líquido em gás, iniciando uma reação em cadeia. A superfície de Titã é hostil, mas é um tesouro de recursos. Por um lado, a maior lua de Saturno é uma fábrica de hidrocarbonetos. Um dos hidrocarbonetos é o propileno, que na Terra é usado para formar um ingrediente básico de plásticos e resinas, materiais que a humanidade domina há séculos e que se tornam recursos de construção essenciais em Titã. Enquanto exploram o mundo alienígena de Titã, começa a aparecer não tão alienígena assim. Há dunas, rios, lagos e mares, e embora muito lentamente, Titã até experimenta mudanças sazonais. Em vez de água, os corpos de líquido na superfície da Lua estão cheios de metano líquido e etano, o que o torna uma matéria-prima valiosa. O metano contribui para a formação de compostos orgânicos complexos. Além disso, o oxigênio é produzido em experimentos controlados. Titã tem uma abundância de metano, e enquanto a ideia de introduzir oxigênio na atmosfera de Titã pode parecer um gatilho para uma reação explosiva, isso não fará a Lua explodir. Mesmo que introduzíssemos oxigênio livre na atmosfera de Titã, provavelmente congelaria antes de reagir com o metano. Além disso, aumentar a concentração de oxigênio diminuiria o nível de metano, essencial para uma reação. Em temperaturas semelhantes às terrestres, onde pelo menos 5% do metano no ar é necessário, em salas isoladas com as temperaturas certas, os colonos extraem oxigênio da água por meio de um processo chamado eletrólise. Assim, o ar respirável é produzido na ISS, dividindo a água em seus 2 componentes básicos, hidrogênio e oxigênio, que é feito passando uma corrente elétrica através da água. E o metano ainda pode ser usado como propelente. Os lagos e mares de metano da Lua são como reservatórios mantidos nas condições certas e esperando serem sugados por uma simples mangueira. A queima de metano requer oxigênio líquido,
que é produzido pela fusão do gelo de água congelada na superfície de Titã. Reatores são usados para aquecer este gelo, e o oxigênio líquido e o hidrogênio resultantes são armazenados em recipientes externos. Felizmente, Titã está cheio de água. Os cientistas estão certos de que a Lua contém um oceano subsuperficial, onde a água não está congelada e pode ser extraída para nossos propósitos. Em conformidade com os objetivos da missão da NASA, o oceano da Lua é explorado por um submarino. A primeira vida complexa alienígena pode se esconder lá embaixo e pode se parecer com organismos vivos que residem no fundo do oceano em nosso planeta, onde não há luz. Uma vez que o ar respirável é assegurado, a colônia começa a cultivar plantas. A atmosfera de Titã, assim como a da Terra, está cheia de nitrogênio, que é um elemento químico crucial que atua como fertilizante para as colheitas. A luz leva aproximadamente 8 minutos para chegar do Sol a Titã, e é cerca de 100 vezes mais fraca do que aqui na Terra. Espelhos enormes para concentrar mais luz solar na superfície de Titã não funcionarão, não apenas por causa disso, mas também porque a Lua orbita Saturno em vez do Sol. A colônia enfrenta ainda outro desafio: descobrir uma maneira de criar uma fonte de luz solar artificial. Uma ideia que a colônia considera é fazer uma bola brilhante de tungstênio líquido e elevar sua temperatura à do nosso Sol. Ao contrário da maioria dos materiais, esse metal permanece líquido em temperaturas extremamente altas. Uma de suas características únicas ajuda a minimizar a área de sua superfície, permitindo que os cientistas mantenham sua forma redonda. Para tornar essa ideia realidade, os colonos têm uma abundância de horas de trabalho, e um dia em Titã dura cerca de 15 dias terrestres. De forma alguma, Titã é fácil de povoar, mas em comparação com Marte, é um lugar perfeito para tentar um empreendimento dessa magnitude. Embora não seja a única lua aberta para a colonização, há também Europa, Encélado e Ganimedes. Se quiser mais insights sobre o potencial deles, deixe um comentário abaixo e dê um like para que saibamos que você deseja ouvir mais sobre esse tópico. Obrigado por assistir.